Há também as meias coloridas, cheias de alegria e diversão. Quando alguém as veste, todos ao redor começam a rir e fazer graça. E não podemos esquecer das meias especiais, como as meias calças ou as de cano alto, as de bebê, as de lã, as listradas e as de bolinha. Cada uma delas tem sua própria história para contar. Esses são alguns trechos de Meias Histórias ou Histórias de Meias, uma coletânea aqui infanto-juvenil recentemente lançada aqui em Caxias do Sul, escrita por Aline Zilli e Jonas Picori com ilustrações de Fred Varela, e temos a honra de contarmos aqui com o trio que concebeu essa obra de maneira magnífica. Aqui já eu vou usar que nem futebol, assim, a ponta esquerda aqui a Aline Zilli, e vai seguindo à direita o Jonas Picori e o nosso ilustrador Fred Varela. Eu não sou canhoto, ferrou, então. e não é, ele joga improvisado, Beleza. fazendo facão para dentro, né? Usando uma conotação do futebol. Eu vou evitar aquela saudação formal, senão fica tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas, enfim, começando pelos escritores, a Aline e o Jonas, eu já queria tratar da concepção da própria obra. Eu dei um breve riso porque o título é muito legal. Meias Histórias ou Histórias de Meias. Depois as pessoas vão entender o porquê desse trocadilho e do tom jocoso. Como que se deu desde a concepção? Eu sei que houve até uma oficina com meias de verdade, não é só escrever e ilustrar as meias. Aline, começa contando e depois o teu próprio entrosamento com o Jonas. É o segundo livro que vocês fazem em conjunto, além de um casal, também formam esse casal da literatura. Muito bem, muito bem. Na verdade, o Meias Histórias está interligado com a nossa vida, né? Nós estávamos no período da pandemia, em casa, né? E naquela organização, né? Chega em casa, lava a roupa, quando tira as meias, uma já não chegou no parzinho na hora de secar e guardar lá na gaveta. Mas que estranho, deve estar perdida em algum lugar. Passa, né? Guarda ela numa gavetinha especial, passa um dia, passa outro. Cadê aquela outra meia? Aí tu acha uma, aí tu junta. Daí daqui a pouco alguma se perdeu no caminho. E aí a gente começou a brincar, né, devagar. O que acontece com essas meias que se perdem? O que acontece com as meias na gaveta? Que mundo é esse das meias que nem sempre a gente vai encontrar, né? O mesmo par, e que é tão divertido e tão vasto, né? Porque às vezes é isso, a gente bota uma meia colorida. Às vezes a ocasião pede uma meia mais formal. E aí a gente começou a brincar um pouco com essa lógica, né? Do que acontece com as meias. E que nem sempre a gente sabe as histórias inteiras, né? Às vezes a gente fica sabendo só meia história. Uma meia voltou e a outra seguiu o mundo, né? Então foi aí que começou a brincadeira. E aí, nessa provocação, né, de devagar sobre isso, Jonas foi aprofundando nas histórias e trazendo aí as narrativas do que estava acontecendo com cada uma dessas meias. O Jonas está com uma meia do Simpson, amarela, e eu sabia que tinha essa conotação das meias, mas eu tenho utilizado já meias Marvel, Comics. Eu estou com uma aqui, vou pedir que a equipe pegue. Eu até deixei a calça um pouco levantada aqui do Capitão América. E eu tenho utilizado, independentemente de traje social, tênis, bermuda, é o mesmo tipo de meia, até porque ela é confortável. Evidentemente que daí com terno ou sapato social, aí é meia social, e até disso vocês dão conta. Além de trajar uma meia aí irreverente, Jonas, como é que se deu esse processo que a Aline já relatou? E surgindo essa curiosidade, como daí pensar, não, para aí, vamos escrever um livro. Hoje é bacana que criou-se essa moda da meia ser um objeto descontraído. Eu vejo isso muito nas pessoas. Mesmo a pessoa tá com uma calça social, daí tu olha lá, tem uma meia brincando lá dentro do sapato. O vice-presidente Geraldo Alckmin começou com essa onda entre os políticos, né? E aí todos foram usando meias coloridas. E eu acho muito bacana ver que uma peça de roupa tá dizendo assim, comunica, né? A gente às vezes se veste porque quer comunicar alguma coisa. E uma peça de roupa que é tão simples que uma meia tá dizendo, eu sou uma pessoa irreverente. Eu não sou uma pessoa tão séria, eu não sou uma pessoa tão fechada. E meia é uma coisa que faz parte do imaginário, né? Desde quando a gente vê em filmes de Natal norte-americanos que botam a meia na lareira. Para o presente do Papai Noel. Para botar o presente. Então, meia é uma coisa muito presente e não presente. Mas aproveitando o gancho da Aline, que deu desse insight,
a gente começou, por que não criar metáforas de meia, né? Tipo, o que que a gente costuma dizer assim, o par perfeito. O que que é um par perfeito? É exatamente igual? Talvez se a gente fica com o nosso igual, a gente não ia se dar bem, né? Então a gente brincou, por que não usar uma meia de cada cor? Tem uma história que uma meia vai para uma gaveta que são meias coloridas e chegam numa gaveta de meias sóbrias. Então essas meias acabam não gostando dela de início, né? Então a gente começou a criar esse mundo das meias coloridas e deu muito pano para meia, não para manga. E tem, até aqui vocês não trataram, ou eu não peguei, mas o lance da meia furada, né? Mas as meias, elas têm histórias, né? É, E quando elas, às vezes, chegam lá no fim da quando sua eles- vida, quando- elas se transformam. quando se descostura. E o Fred teve esse desafio. Aqui a capa já diz bastante, né? Temos aqui quase que aquela meia de inverno que as mulheres usam, aquela. Quando eu era menor, minha mãe chegava É a mulheres? se, Tá. quando a minha mãe chegava a se referir como polaina, né? Aquela, Tipo isso, bem lã. aquela é uma lã, né? Bom, a Carol me fala aqui que no ponto que homens também usam, mas eu não usava essa aqui. Mas eu acho que o legal da meia é isso, né? Eu Ela usava, permite... eu usava a pantufa. Eu usava a pantufa. Continua. Mas, Fred, as meias aqui com olhinhos sorridentes, dando gargalhadas, desconfiadas. Quer dizer, quem abre o livro, e isso me chamou a atenção, nós já nos preparamos para o texto e ele não chega ainda. Ele abre dando uma comunicação eminentemente visual para daí, enfim, entrar no texto. Eu acho que isso é bem importante porque a ilustração ela tem a sua linguagem própria, né? Eu estava falando em off antes aqui, como o Jonas é chato, por isso que eu gosto muito dele, porque as ilustrações são legais, porque a gente tem uma sintonia. Este é o nosso quarto ou quinto livro. Eu perdi a conta, tu me fala, Jonas. Quarto. É o quarto. O quarto livro. E o mais legal é o seguinte, a ideia era justamente ser simples. No começo até a gente conversou. Eu bati o pé, mas nossa, não tá muito vazio, não tá muito minimalista. Mas depois que tu abre o livro, tu vê que as meias, elas são as personagens, é nelas que se centra tudo. É a coisa mais legal, sabe? E produzir o livro, produzir isso sabendo que são... Ele é focado para crianças, mas também para adultos, para adolescentes. Mas as crianças, quando elas olharem aquelas meias com olhinhos, sabe? Todas as meias curiosas. E o mais legal é justamente essa diversidade de meias. Porque o livro ele fala sobre isso também, sabe? Ele tem muito disso, não só sobre diversidade, mas sobre inclusão e outras coisas, de maneira lúdica e usando as meias. E até tô com vergonha, porque eu sou o único que não vim com meia, só vim com uma meia sem graça que tá, inclusive, escondida. Tô com meia, né? Veio Mas com aquela tudo bem. meia de ginástica que só dobra o pé, mas não se sobressai em relação ao calçado, E eu sou 10... que é um tipo de meia. Claro. E eu sou 10 vezes pior que eles para meia, porque eu devo ter pelo menos umas 150 meias em casa e metade delas não tem par. Tanto que hoje eu coloquei uma que estava novinha lá, mas era a única que tinha sobrado. Não, mas ela também é importante, tua meia, Fred, não fica assim. Viu meiazinha É assim? que a meia tem uma série de fatores, quer dizer, você não lava só a meia na máquina, ela se mistura com uma calça jeans, com uma camisa. Nossa. Aí Daqui a quando pouco vê, se sai perde, uma. cai do chão. Aí um dia o cara tá lá fazendo uma faxina, alguma coisa, tá aqui a meia e tal. Aí encontra o pé lá. Ela vai contando história, né? Porque é isso, É. às vezes um dos pés da meia ficou lá na mala, o outro foi pra gaveta. Aí o outro, daqui eu vou doar. Não, daqui eu vou virar um fantoche, né? Essa meia colorida aqui não vai ter esse fim. Então, né, a meia, ela possibilita isso. E aí a gente estava conversando com pessoas sobre o livro, né, e algumas já dizendo, gente, eu lembro de fazer uma bola de meias Eu ia falar para isso. jogar futebol, Eu jogava para jogar com bola de as meia. pessoas. Então, a meia, ela acaba estando presente no nosso dia a dia, porque, né, quando tu vai compor o teu visual, ela faz parte, mas das brincadeiras também, né? E às vezes é isso, uma meia mais confortável te dá um aconchego, uma meia calça te coloca numa postura mais social. Então, essas brincadeiras. Tu falaste da bola de meia, o colégio onde eu estudava não permitia a bola normal, evidentemente, em corredores e tal, porque poderia quebrar vidro, por exemplo. Então, nós usávamos enxertos de papel, aí aquelas meias de inverno mais grossas e o acabamento com meia calça. Aí ficava uma bola inchada e com peso para a gurizada conseguir jogar. Claro, e aí é esse mundo de possibilidades, né? Metade dos brinquedos que o meu cachorro tem foi minha mãe que fez com meia.
Eu nem lembrei de falar isso, que tem de brinquedo com meia, todos, ele tem um monte de bichinhos que a gente chama, que a minha mãe faz pra ele, com o olhinho, coisinha, cara, tudo com meia. É meia calça, é meia velha, todos os brinquedos É com meia. muito mimado esse teu cachorro. Ele é, cara, é verdade que ele é mimado. Aqui o mundo das meias, nós temos depois, e eu acho que nós podemos aprofundar um pouco mais adiante, mas tem um jogo inclusivo, porque começa com o mundo das meias neutras, que seriam meias opacas. Aqui a ilustração puxa para um tom acinzentado, quase preto, e algumas brancas. E assim, ó, é interessante que em dado momento ele vai ter um processo de inclusão, de familiarização com as meias coloridas. Tá? Eu não sei como é que as pessoas planejam nas suas gavetas. Eu, quando fui fazer o projeto do meu quarto, tinha umas divisórias ali na gavetinha para ir colocando. Evidentemente, eu acabo misturando Eu ia muito. dizer, ainda existem essas divisórias. É, porque a divisória tá ali, mas a gente mistura tudo, manda para o espaço as divisórias. Não sei como é que vocês fazem a propósito disso. De separar as meias ou da história? Exato. Porque aí vai ter a meia de ginástica, vai ter meia social. Se bem que eu, com essa colorida aqui que eu apresentei, eu estou usando para tudo. A gente tem uma separação bem didática lá em casa, que uma gaveta é minha e outra gaveta da Aline. Pronto. E às vezes as meias da Aline estão ali e se bobeou, viram minhas. Eu uso o que eu acho. Tá? Então, não é raro eu sair com um pé de cada cor, geralmente escondido, aí eu enfio para baixo. Dessa vez eu tô com uma meia cinza, é o mesmo par. Mas meias, para mim, é uma coisa impressionante. É impressionante, eu não consigo. Mas faz parte da minha personalidade, eu sei disso. Eu não consigo organizar meia. Então eu devo ter, como eu disse, mais de 100 pares de meia, mas metade delas não tem. Fred, tu falaste na tua outra intervenção, brincando, que o Jonas seria a pessoa chata do grupo aí, que exige muito. Eu vou lidar com isso. Eu dei aqui um en passant, digamos assim, nas ilustrações, e eu gostaria que tu comentasses, porque nós sempre fizemos propositalmente com que venha o ilustrador. Isso não é muito habitual em programas de literatura, muitas vezes vem um escritor e tal. Nós sempre dizemos, não, traz o ilustrador, sobretudo quando estamos tratando aqui de livros infanto-juvenis, porque é uma linguagem à parte, mas que combina, e não é aquela história assim, é como uma fotografia no fotojornalismo. Não, ela se basta, não. Nem a foto se basta, nem o texto se basta. São formas de comunicação distintas, mas que precisam se entrosar para termos esse acabamento aqui. E se complementam, né? Eu vou pedir que tu comeces a comentar, e na medida em que tu fores comentando, eu vou mostrar para a câmera ali, alternando, para o pessoal ter uma noção da paleta de cores, dos formatos, de como é que foi teu processo criativo. Quando eu brinquei sobre o Jonas ser chato, foi uma coisa positiva, porque o Jonas é artista. Ele é um artista. Se você sabe, com certeza o Jonas tem um grupo de teatro extremamente reconhecido, um trabalho fantástico, magnífico. Ele vai me pagar por isso depois. É pelo chato, né? Mas, então, é uma coisa fantástica, porque tu tem que ter essa sintonia com quem escreve, muitas vezes. E o Jonas, quando eu falo que ele é chato, ele entende do que ele está falando. Então, quando a gente vai fazendo as ilustrações e vai mudando elas, ele tem essa visão do artista, daquele que olha e pensa, Fred, podia ser assim, podia ser assado. E uma coisa que também ele e a Aline também entendem muito bem, isso é uma coisa muito legal dele, é que a importância que o ilustrador, principalmente o livro infantil, tem. Muitas vezes a ilustração chega a ser tão ou mais importante que o texto. Então, se tu consegue casar isso, fazer com que essas coisas se encaixem, tu acabou de falar ali antes, no começo, que tu via primeiro a ilustração e depois o texto. E é legal isso, a ilustração não entregar tudo. O texto entrega um pouco, depois a ilustração entrega mais um pouco. Então, as pessoas muitas vezes olham um livro assim, imaginam, ele é desenhista, o cara é escritor. É complicado. Às vezes a simplicidade é muito mais complicada, porque quando tu ilustra muitas vezes um capítulo de um livro, onde é descritivo, o sol se punha e a muralha, sol, beleza. É mais fácil. Agora, quando tu tem que trabalhar com o lúdico, se torna muito mais difícil. O simples, às vezes, é mais difícil que o elaborado. Por isso que eu falo, ser desenhista é fácil, desenhar é fácil, teoricamente, porque tu tem um monte de coisa. O difícil mesmo é criar. Então,
O difícil é tu conseguir elaborar, tu criar essas coisas. E a gente tem essa sintonia e isso funcionou muito bem, sabe? Em Eu relação a vou, cores, eu tudo vou isso. falar porque eu vejo eles dois trabalhando juntos e é uma loucura. É. Porque é um vai e volta. Não, acho que o tom não é esse, acho que aqui ela tá mais surpresa. Ah, mas isso conduz com a história que vai chegar lá no final. Então, aqui tem que ter a meia mais neutra. Aqui a expressão é isso. Aqui o sentimento. Como tu vai fazer, Fred? Tranquilo, mas eu quero que o sentimento seja alegre. Daí o Fred vai lá, cria não sei o quê. Daí volta pro Jonas. Ah, agora ficou a sensação da obra. Então, eles trabalham muito nessa troca de ideias, juntando o que o Jonas tem no propósito do texto com o que o Fred tem como ilustração para casar essas ideias. Então, fica muito legal. Mas usando uma metáfora homem-aranhística, tem que ter uma simbiose entre o autor e o escritor, porque o Fred eu trabalho com ele, mesmo ele sendo assim, porque ele tem. O Fred ele é muito competente no seu traço e o Fred tem uma multiplicidade de traços que o texto pede, né? Às vezes o Fred também diz assim, não, Jonas, essa ilustração tu não precisa escrever isso porque essa ilustração já está falando isso. Então tem essa troca também, tem essa via de duas mãos. E é muito bacana esse trabalho de construir junto também, né? E possibilitar as duas vertentes artísticas caminharem juntas. Eu acho que isso é bacana. Não é só também uma... Nós vamos dar uma breve pausa, só para situar vocês. Enquanto vocês falavam, nós exibimos aqui duas ilustrações interessantes, que elas dão um corte aqui no livro. Primeiro as meias opacas, né? O reino das cores neutras, e depois uma junção aqui entre a meia opaca e duas coloridas. E aí no segundo bloco nós vamos tratar então já da plaqueta, que as pessoas vão entender o que é realmente, em que o reino das cores neutras, ele de certo modo é excluído, e nós vamos tratar da exclusão que promove a inclusão, digamos assim. Vocês continuem conosco, já voltamos. Você já parou para pensar na natureza ao seu redor e na importância que ela tem para nossa vida? As áreas verdes urbanas desempenham um papel crucial na promoção da saúde mental das pessoas que vivem nas cidades. Esses espaços oferecem um refúgio da agitação diária, proporcionando um ambiente tranquilo para relaxar, meditar e se reconectar com a natureza. Estudos mostram que passar tempo em áreas verdes urbanas está associado a uma redução significativa nos níveis de estresse, ansiedade e depressão. A exposição à natureza acalma a mente, melhora o humor e aumenta a sensação de bem-estar geral. Além disso, essas áreas oferecem oportunidades para atividades que não apenas promovem a saúde física, mas também contribuem para o equilíbrio mental. Por isso, investir na preservação das áreas verdes não é apenas um benefício para o meio ambiente, mas também essencial para promover a saúde e o bem-estar das comunidades. Estamos de volta, Café com Letras, hoje recebendo aqui a Aline Ziri e Jonas Piccoli, nossos autores aqui de Meias Histórias ou Histórias de Meias, com o ilustrador Fred Varela. Nós vínhamos tratando aqui já do enredo do livro e do propósito de que, e agora a nossa equipe vai pegar aqui, nós temos uma plaqueta, Reino das Cores Neutras, e esse neutras é propositalmente riscado. E nós já temos aqui duas meias coloridas atraindo uma meia neutra, com um olhar um tanto desconfiado das demais. E aí eu vou pedir que vocês expliquem, porque o próprio menino, quando vai abrir a gaveta de roupas, tem um estranhamento. Muito bem. Essa é uma ilustração bem simbólica, assim, né? Ela traz um pouco do contexto do livro, né? O livro ele tem 3 histórias, né, de meias que vão se complementando, e essa é uma das que a gente tem um carinho enorme, porque fala justamente, né, numa gaveta onde só tinham meias de cores sóbrias, neutras, né, geralmente monocores, branca, preta, enfim, chega um par de meia colorido, e há um estranhamento das outras meias, afinal, se todos nós aqui somos iguais, quem é este ser, né, como é isto que vem de fora? Então, esse estranhamento se desfaz quando uma das meias se aproxima e dá um abraço de meia, né? Nesse abraço de meia, desmonta aquela diferença, né? Somos todas meias, afinal. E aí, chega nessa ilustração
na plaquinha, né? O reino das cores neutras. Reino das cores. Todos somos incluídos quando a gente também não tenta entrar tanto nessa especificidade, né? E a gente consegue trazer todas para o mesmo ambiente. Então, vai um pouquinho nessa pegada. E o livro tem outros, né, momentos também que falam um pouquinho Vocês têm a perspectiva também, e que é algo que dialoga com a existência de todos nós. Aquela meia mais velha, a que perde o par, o senso de valorização. Uma tem mais experiência porque transitou com o humano por diversos lugares do mundo, mas não é tão prestigiada. Em dado momento isso se inverte. Nós temos uma meia que volta num formato de um bonequinho e tal. Uhum. Eu gostaria também de problematizar isso, que para crianças e adolescentes, ou até quase que um revival para adultos, reverem conceitos, ou no seu bate-papo com filhos, enfim, por aí afora, tentarem passar esses valores também, que para vocês aqui são muito caros, no sentido da valorização de todos, né? É isso, as histórias elas abrem várias conotações e vários diálogos. Eu sempre acho que o livro infantil principalmente, ele é um livro provavelmente que o adulto vai ler para a criança, né? E sempre após a leitura tem um diálogo. E ele tem essa possibilidade, esse livro das meias, de abrir vários diálogos, de abrir várias conversas, de abrir vários entendimentos, mesmo são 3 histórias simples, né? Vamos dizer assim, de 4 páginas cada, porém não tão simples, porém podem ser aprofundadas. E elas se imbricam, de certo modo. Então eu sempre falo isso, pode falar daquela questão da meia velha que ninguém dá bola, mas poxa, como é que a gente pode trazer isso, né, para uma pessoa que tem uma vivência grande, que tem tanta história para contar, então ela se transformou num boquinho e acabou contando suas histórias, né? Tem uma meia que é um pé só, e ela estava se sentindo totalmente isolada na gaveta, e naquela história o propósito das meias é acharem um humano, né? Então, naquela história. Então, quando ela acha uma pessoa de um pé só também, o quanto tem lugar para todo mundo. A síntese do livro, toda a história das meias, assim, tem lugar para todo mundo e todo mundo tem que ser respeitado, né? Se for trazer uma breve síntese sobre cada história. Então, essa é a nossa maior bandeira de todas, né? Esse é um fator interessante de chamar atenção, e no caso o interlocutor aqui é um humano. Eu lembro de um filme muito antigo, eu era criança, o Toy Story, que Muito antigo. ele tinha que chamar atenção. Os brinquedos tinham que chamar a atenção de humanos, né? E o grande desafio era ficar na prateleira e ser escolhido. Tinha muito isso. Quando tu fazes aqui, Fred, esse olhar um tanto amigável, eu gostaria de problematizar as expressões, eu já citei isso, porque tu dás vida de uma forma que o sujeito olha e ele já entende se há estranhamento, se há alegria. Quer dizer, fazer alegria e tristeza seria um tanto mais fácil, creio eu não sou um ilustrador, mas tu traz expressões um pouco mais conotativas, como, por exemplo, como provocar que o sujeito bate o olho e já percebe que ali há uma desconfiança. Percebeu que a gente vive hoje na geração cartoon, num aspecto, na geração expressão, todos praticamente usam WhatsApp e usam redes sociais. E quais são os elementos mais comuns de se usar no WhatsApp? Né? Os emojis, né? Emojis para cá, emojis para lá. Até quando eu estou dando aula, dou aula, viu, se quiserem fazer aula comigo, quando eu dou aula de desenho, eu falo para os meus alunos, está aqui, no próprio celular, olha aqui todos esses emojis, todas essas expressões, e eles entendem as expressões ali com 3 ou 4 traços. O que eu faço quando eu vou contar uma história através de ilustrações, é tentar entender o que aquela expressão vai passar, né? E muitas vezes, como eu disse para ti, às vezes algumas expressões das meias, elas já falam por si, mas outras vezes o texto as complementa, a pessoa vai entender por que essa meia está triste, por que essa meia está preocupada, por que essa meia está alegre, através do texto. E na hora de criar essas expressões, o traço é muito importante. E quando eu conversei com o Jonas, essas meias, elas têm que ter aqueles Google Eyes, aqueles olhinhos mesmo, redondos e clássicos, sabe? Elas tinham que ter isso, porque era a melhor maneira de passar num objeto inanimado, mesmo tendo cor, tendo um monte de coisas, uma expressão legal. Olhos simples, boquinha simples, teoricamente sem tantos artifícios assim, né? De ilustração, de técnica, mas que passasse essa ideia. Por isso que eu falo, é simples,
de se ver, mas às vezes não é simples de fazer. E essa diferença que tu tratas de linguagem, aqui nós estamos tratando de uma obra eminentemente de ilustração, de animação, mas muitas vezes tu caminha também pelo campo da charge. Sim. Como é que tu tens feito essa transição? O que que muda tanto quando tu precisa? É quase como se adequar ou é algo que flui naturalmente? Na verdade, duas coisas importantes. Para a charge, geralmente eu tenho um traço. A charge é uma coisa que hoje eu faço sem nenhum fim Hobby. lucrativo, por hobby, essa é a palavra, né? Mas porque eu acho que a gente tem que se posicionar às vezes com certas coisas e tudo bem. Mas quando eu trabalho com a ilustração, primeiro eu vejo para que ela vai servir, para que Uhum. tipo de livro ela é. O outro livro que a gente fez, que eu falei antes, que eu mencionei em off aqui com o Jonas, que chama-se Heróis de Quintal, que é um livro que eu amo de paixão, para mim acho que é a minha grande obra como ilustrador. A primeira ilustração eu fiz ela 6 vezes, por causa que o chato do Jonas, e ele tinha razão. 6, né? Ele 6 tinha vezes. razão, porque no final aquela foi a que ficou mais legal e o livro ficou fantástico. Então, quando eu vou criar, sim, eu ligo uma chave e desligo outra. Eu tenho que me adaptar de acordo com aquele texto, com aquela ideia. E quando eu vou para outro caminho, como o da charge ou como de uma caricatura, eu também desligo um artista e ligo outro artista. Um fator importante, vocês têm uma trajetória e um interesse de integração com o ambiente, não só de fazer o livro, mas de se integrarem ao público infanto-juvenil, seja por escolas, oficinas, de contação de histórias. O próprio livro teve um trabalho prévio de estimular com que as crianças, os pais, brincassem com as suas meias. Vocês produziram algumas e entregaram já para promover uma familiarização com a obra que viria. Ela foi lançada há poucas semanas aqui em Caxias. O que nós teremos de sequência para essa obra do ponto de vista de integração com as crianças, os jovens, os adolescentes por aí afora? Ah, muito legal. Importante dizer, né, que a obra ela se torna palpável, pública, ela nasce através do financiamento do Financiarte, né, recursos públicos que possibilitam que a gente possa dar sequência ao trabalho. Então, uma série de livros vai ser distribuído na Secretaria da Cultura e na Secretaria de Educação para ser trabalhado com as escolas, assim como a gente vai fazer algumas contações de histórias a partir do livro. Então, estimula, né, brincando com isso. E claro, né, a área pedagógica que agora vai poder sonhar junto, fazendo suas meias, personalizando. No evento de lançamento, né, a gente fez uma oficina de personalização das meias para elas virarem bonecos. E foi incrível, as crianças já fazendo seus, já dando nome. Aí a gente fez uns pompons, né? E a maior parte das crianças botou o pompom na cabeça, né, fazendo cabelo. E uma disse, não, a minha vai ter bigode. E botou um bigode na sua meia. Se olha que Foi legal, uma né? menina. E foi uma menina. Foi uma E aí menina. outro já, a minha vai ser careca. Pô, é uma meia, né? E aí vai gerando Em brincadeiras. tese, a meia já seria careca, mas de toda maneira. A gente estava propondo botar um cabelo De ali, toda daqui a pouco eu maneira. disse, não, a minha vai ser careca. Então, essas possibilidades, né, para quem já tem o livro, de poder brincar e seguir explorando, assim como para quem vai, né, conhecer a obra e vai... Para ver nessa oficina Isso. como existe uma diversidade de pensamento, como as pessoas pensam diferentes e tudo funciona, né? A gente pode falar, essa primeira história que foi lida, tanto de um imigrante que vem para uma cidade, tanto quanto uma pessoa que pensa diferente, porque nós somos seres múltiplos, né? E essa é uma das grandes brincadeiras, assim, de entender a multiplicidade. Eu vou tomar as considerações já da Aline e do Jonas como sendo as últimas. Estamos na reta final, eu não ia interromper vocês. E no caso do Fred, para arrematarmos, digamos assim, Fred, como é que tu já enxergas essa receptividade da gurizada que tu presenciaste lá e que se reforça aqui nas manifestações tanto da Aline quanto do Jonas? É legal porque as pessoas para quem eu pude dar o livro, mostrar o livro, principalmente crianças, né, e até adolescentes, o mais legal da história é tu poder se encaixar nela. Porque quando a gente cria um livro assim, e o Jonas sabe disso, a gente quer que os personagens sejam as pessoas que estão lendo ele. E tu poder entrar nos personagens, sabe? Muitas vezes tu poder, quando tu vê uma criança, ela olhando o livro, ela se encaixando naquele personagem, ela gostando muito dessa meia aqui, porque eu prefiro aquela meia lá. Porque as pessoas, mesmo que a gente tenha uma meta em conseguir passar uma mensagem, cada um vai interpretar essa mensagem de uma maneira.
né? E para as crianças isso é muito legal. Então, eu acho que esse livro é fantástico nesse ponto. Quando os entrevistados são bons, o tempo voa e, de fato, foi o que aconteceu aqui. Acabou. Nós estamos tratando de pelo menos meia hora de bate-papo, então, de imediato, eu quero agradecer aqui. Contamos com as ilustres presenças de Aline Zilli, aqui à minha esquerda, seguida por Jonas Piccoli, eles que foram os autores aqui de Meias Histórias ou Histórias de Meias, com as brilhantes ilustrações de Fred Varela, que está ali no extremo oposto, digamos assim. Em ordem de beleza. em ordem de beleza. Prefiro não mencionar, como eu Aí é contigo, Jonas. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês três. A gente que agradece e que feliz de estar aqui falando desse livro também. Muito obrigado, então. Valeu. Reiteramos, então, o convite para que todos leiam aqui Meias Histórias ou Histórias de Meias, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul e pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.